Oi, gente. Então, continuando, a gente viu que algumas pessoas estavam descontentes com a Igreja Católica, né? A gente viu que o Lutero, lá na região que hoje a gente conhece por Alemanha, não estava contente, tinha outras pessoas que começaram a apoiar ele. Daí a gente viu o Jean Calvino, lá na França, na região que hoje a gente conhece por França, também não estava contente, teve apoio de algumas pessoas. E a gente vai ter também uma outra terceira pessoa, né, bem conhecida, que vai ser então o rei Henrique VIII na Inglaterra, tá? E a partir dessa pessoa a gente vai ter a formação do anglicanismo, que é uma religião ainda vigente na Inglaterra, tá? Existem algumas razões para separar então a igreja inglesa da igreja romana, que é a igreja católica atual. Politicamente era escapar da influência do Papa, né? E economicamente tomar as propriedades da rica igreja católica. Lembra que a igreja possuía muitas terras, muitos bens. Então, se você rompe com a igreja católica, automaticamente, né, dentro do seu país, do seu reinado, que era o caso ali do Henrique na Inglaterra, essas propriedades passam a ser, então, desse rei, tá? Então, o Henrique VIII, por essas justificativas, resolve, então, romper com a Igreja Católica. Só que depois de um tempo, se descobre que ele também tinha algumas razões pessoais para esse rompimento. Vou explicar por quê. O Henrique, então, o rei Henrique VIII, que vimos ali, se casou com a princesa espanhola Catarina de Aragão, tá? E por que ele casou com ela? Por uma questão política, porque os casamentos eles eram arranjados. Então, ali foi uma aliança entre a Espanha e a Inglaterra e eles se casaram. Eles vão tentar ter vários filhos e só uma filha sobrevive. E dentro das questões políticas do período, era necessário que você tivesse um filho homem, né? Para que ele assumisse, então, o reinado. E não tem, tá? Ela não tem. E nesse meio tempo, acredita-se que o Henrique VIII vai se apaixonar por uma outra mulher, a chamada Ana Bolena. Ele vai pedir, então, ao Papa a anulação do seu casamento, com a justificativa de que a Catarina não tinha dado um filho homem a ele. O Papa não vai aceitar, recusar esse pedido, não, ele vai falar, continue casado. Então, o Henrique VIII resolve, então, romper com a Igreja Católica. Esse ato de supremacia, então, quando ele resolve romper com a Igreja, vai ser aprovado pelo parlamento inglês. E, a partir desse momento, então, surge a Igreja Anglicana, em que o poder máximo não era mais o Papa, mas sim o rei. Tá? Então, por isso que lá na Inglaterra eles têm a frase chamada Deus salve a rainha, porque a ideia de que, né, Deus tem esse contato direto com o rei. Ele vai ter apoio da da nobreza, e alguns burgueses que viviam lá vão apoiar o anglicanismo e alguns o calvinismo, mas a maioria vai romper, então, com a Igreja Católica. Então, a gente vai ter a formação do anglicanismo a partir, então, desse rompimento com a Igreja Católica. Agora, a própria Igreja Católica vai passar por um tipo de reforma, ou que a gente chama de reforma ou contra-reforma. Porque eles estão vendo que eles estão perdendo fiéis, né? Perderam alguns fiéis lá da região da Alemanha, perderam fiéis na França, perderam fiéis na Inglaterra, então alguma coisa não está certa, eles precisavam fazer reformas. Então, em 1534, o Papa Paulo III vai aplicar alguns métodos para tentar aumentar o número de fiéis. Então, eles vão começar a evangelizar os povos das terras descobertas, ou seja, as terras que eram a América, principalmente, e regiões da África, tá? Vão fazer um combate ferrenho às heresias, ou seja, qualquer pecado. E eles vão ter, então, dois modos de proceder. O chamado repressivo, que era reorganizar a Inquisição, ou seja, a perseguição àqueles chamados hereges. E fizeram a publicação do Index, que era uma lista de livros que eram proibidos para os fiéis católicos. Vai ter também o método persuasivo, que é por meio das reformas das dioceses e criações de ordens religiosas, ou seja, dentro das pequenas comunidades, era persuadir fiéis a serem católicos. A gente vai ter, então, a volta da Inquisição,
e muito pesada nesse período. A Inquisição vai então perseguir muita gente, principalmente mulheres, nos períodos entre século XVI, XVII e XVIII, nos países como Itália, Espanha e Portugal, e também nos lugares que eram dominados por esses países, que era a Ásia, a África e a América. Vai se criar então o Tribunal do Santo Ofício, com novas condições e proibição a questionar os dogmas da igreja, e se usava violência contra essas pessoas que questionavam os dogmas da igreja. Então muitas mulheres, muitas pessoas, principalmente mulheres, vão ser perseguidas, vão ser chamadas de bruxas e tal. A igreja vai formar em 1545 a 1563 o chamado Concílio de Trento, que vai confirmar os dogmas da igreja católica e vai impor mais disciplina. As fontes de fé eram a Bíblia e as tradições, e elas tinham que ser interpretadas de acordo com a igreja católica, que para você ser salvo você precisava de boas ações, que ficaram mantidos os cultos aos santos e a veneração de imagens, ou seja, Santo Antônio, São Pedro, São Francisco continuam. O celibato clerical, ou seja, se você quiser seguir dentro da igreja católica, tanto homens quanto mulheres, é você não ser casado, você ser casado com Deus, né? Essa é a ideia. E as cerimônias então passam a ser em latim, elas já eram, no caso elas continuam. Se o luteranismo passa a fazer cerimônias no idioma local, a igreja católica mantém as cerimônias em latim. Então a gente vai ter a ideia de feitiçaria, né, por causa da Inquisição, durante o século XVI. Então a Inquisição vai perseguir mulheres dizendo que elas são bruxas, tá? E as mulheres então serão vítimas, vão ser de mais ou menos de 20 a 50 mil mulheres que vão ser acusadas de bruxarias e queimadas em fogueiras. Isso acontece principalmente entre 1560 a 1630. Algumas hipóteses que os pesquisadores apontam para justificar essa perseguição às mulheres, essa caça às bruxas. Porque algumas mulheres, né, estavam tendo voltas a cultos pagãos, isso passou a incomodar a igreja, e começaram a perseguir mulheres porque a mulher seria o símbolo do pecado, tá? Então a igreja católica ela volta muito mais conservadora depois da Contra-Reforma e passa a perseguir vários grupos, ok? Então essas foram as reformas religiosas.